Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, as famílias de vocês também. Diante desse quadro de coronavírus, dessa pandemia aí que está acometendo o mundo, nossas aulas agora passarão a ser transmitidas via YouTube. Então eu vou disponibilizar para vocês diversos vídeos tratando do tema do direito do trabalho, indo em consonância aí com o conteúdo programático disponibilizado pela faculdade. Nós estávamos tratando de princípios do direito do trabalho. Convém lembrar que todo esse conteúdo de direito do trabalho já foi disponibilizado para vocês, inclusive os 16 encontros. Então na pré-aula lá eu dei um artigo para ser lido, postei a aula e na pós-aula tem questões a respeito do tema que a gente vai discorrer aí sobre as aulas, ok? Entrando no tema princípios do direito do trabalho. O que vem a ser princípios, né? Como já havíamos falado, princípios são normas mestras, é aquilo que dá alicerce ao direito do trabalho, obrigatoriamente. Muitas das vezes encontraremos aí um laço, né, entre norma e princípio. Na dúvida, ok, entre prevalecer norma e princípio, temos que prevalecer sempre princípio. Como já dito anteriormente, ele é viga mestra do direito. São diretrizes, são normas a serem seguidas. Princípios e principais funções dos princípios. Servir de fundamento para as normas jurídicas. Muitas das vezes nós não temos normas para tudo que acontece, o que nós chamamos aí no mundo fenomênico. Muitas das vezes as normas são obsoletas, especialmente do direito do trabalho, que é a nossa CLT de 43. Então nós não temos normas para tudo, aí teremos que se socorrer de princípios do direito do trabalho. Daí a importância, né, de estudar princípios do direito do trabalho. Entendendo o princípio, você vai entender todo o funcionamento do direito do trabalho. O que os leigos por aí não conhecem. Aí vem aquelas falas, né, que a justiça do trabalho é uma justiça paternalista, né, que defende o empregado, que não vê o lado do empregador, o que é uma inverdade. O nome é Justiça do Trabalho. Perfeito? Se tiver tudo em consonância com o ordenamento jurídico, não há que dizer que ela é paternalista. Se não fosse assim, não teríamos algumas reclamações trabalhistas, ou melhor, muitas delas, perfeito, que haveriam de ser julgadas improcedentes. Então, entrando em principais funções dos princípios. A primeira delas, servir de fundamento para a norma jurídica. Como já dito anteriormente, como não temos normas para tudo, e todas as decisões judiciais devem ser obrigatoriamente fundamentadas, ok? Onde o juiz efetivamente tem que se prevalecer para dar o seu fundamento da sua sentença num princípio. E aí a gente vai ter diversos princípios que tratam sobre isso. Então, primeira função das principais funções dos princípios, servir de fundamento para as normas jurídicas. Perfeito? Então, muitas das vezes acontece alguma coisa no mundo fenomênico, nós temos que fazer a subsunção à norma, só que muitas das vezes não temos norma jurídica para tudo, aí, consequentemente, temos que buscar princípios. Tudo ok até aqui? No final vou disponibilizar meu e-mail, meu telefone, muito embora vocês já tenham, para qualquer dúvida estarei à disposição. Segunda função dos princípios, servir como fonte supletiva nas lacunas ou omissões legais. Muitas das vezes as nossas leis são muito mal elaboradas, ok? Muitas das vezes não são esclarecedoras, muitas das vezes são omissas, são obscuras, são contraditórias. Não nos resta outra alternativa a não ser se socorrer de princípio para servir como fonte supletiva ou
se socorrer de omissões de alguma lacuna legislativa. Então, muitas das vezes, a nossa lei, né, por não ter efetivamente ser clara, não ter grande eficácia, a gente tem que se socorrer dos princípios. Terceira função, servir como de critério de orientação para os aplicadores e intérpretes da ciência jurídica. A princípio, norma se muda, né? Ela pode ser revogada total ou parcialmente. Princípio, como já disse, é viga mestra. Muitas das vezes, numa revogação total ou parcial de uma norma jurídica trabalhista, a gente tem que se socorrer de princípio para dar uma diretriz. Que caminho que eu vou seguir? O que eu pretendo com o meu processo? A gente tem que ter em mente que os nossos processos eles são futuristas. O processo não anda para trás, ele só vai para frente. Então a gente tem que ter uma visão da norma lá na frente. Ok? Muitas das vezes a gente tem que entender como o juiz de primeira instância está entendendo sobre determinado assunto, qual a visão dos desembargadores em segunda instância, qual a visão dos ministros em terceira instância, né? Então, muitas das vezes, o princípio ele é diretriz para o intérprete e para o aplicador do direito, ou até mesmo para o operador do direito, que somos nós. Então, a gente precisa entender todos esses princípios que são vigas mestras do direito trabalhista para a gente entender como é que funciona todo esse ordenamento jurídico. Perfeito? Tudo bem até aqui? Terminada essa parte introdutória, vou falar dos princípios que efetivamente são considerados os principais princípios do direito do trabalho. Cumpre frisar aqui que cada doutrinador fala de alguns princípios. Então, na verdade, não existe um rol taxativo. Existe sim um rol exemplificativo de princípios. Eu, como professor, resolvi colocar aqueles que eu considero os mais importantes. Mas pode ser que vocês peguem algum outro doutrinador que está lá no conteúdo programático de vocês, no plano de ensino de vocês, e acresça ou suprima algum dos princípios? Sim. Na minha concepção, os princípios que eu vou mencionar agora, que a gente vai escorrer um a um, que é de extrema relevância, os principais princípios do direito do trabalho, aqueles que eu considero os mais importantes. Entendendo fontes do direito do trabalho e princípios do direito do trabalho, eu entendo que efetivamente fica muito fácil estudar todo o direito do trabalho. Aí o restante é interpretação, o restante é disputa judicial, o restante é hermenêutica jurídica, perfeito? Mas princípio sempre imutável. Primeiro princípio do protecionismo. As normas trabalhistas são revestidas de caráter protetivo no intuito de compensar a superioridade econômica do empregador, ou seja, prepondera a superioridade jurídica em razão da inferioridade econômica. Convém lembrar aqui que estou lendo aqui no meu tablet, né, acompanhando o material que foi postado, tudo isso está à disposição de vocês já no aula, já está postado. Então peço a gentileza para vocês acompanharem por lá. Também o material, além da aula gravada, o material postado já está lá à disposição de vocês. Voltando aqui do princípio do protecionismo, as normas trabalhistas vão de encontro à inferioridade econômica do trabalhador. Lógico, se a gente for dar uma volta, né, no direito, na justiça do trabalho, se a gente vê o público que está ali sentado, o público que efetivamente está buscando os seus direitos trabalhistas, basta com um simples olhar, a gente vai ver que são pessoas simples, pessoas simplórias. Não é raro na justiça do trabalho você pegar reclamante, e aqui a gente está na minha sala de reunião, no meu escritório, perfeito? Não é raro você pegar pessoas que são analfabetas, pessoas que às vezes a gente senta aqui para assinar uma procuração e ela diz: doutor, eu não sei fazer o meu nome. Então é um público extremamente simplista, eles têm uma inferioridade econômica. Tendo em vista que a justiça tem que ir para o justo, ela tem que fazer uma compensação disso. Então as normas trabalhistas,
elas são formuladas, né, visando essa inferioridade econômica do trabalhador. Ah, professor Marcos, mas tem trabalhador que efetivamente é bem aculturado, né? Ele tem nível superior, sim, mas a grande maioria esmagadora são pessoas extremamente simplistas. Então, nesta relação capital-trabalho, empregado e empregador, perfeito, a norma sempre tem que ser feita, elaborada, tá? Visando a inferioridade econômica do empregado, a fim de fazer uma compensação a respeito disso. Exemplifica, professor Marcos, para ficar mais fácil. Por exemplo, se a gente tivesse, deixa eu pegar minha água aqui, se a gente tivesse que entrar com uma ação trabalhista e de imediato já tivesse que pedir custas processuais, inviabilizaria qualquer ação, qualquer reclamação trabalhista. Não dá. Diferentemente do civil, as custas processuais trabalhistas são pagas ao final, pela parte vencida. Nada mais justo. Por quê? Se eu chegar para o reclamante e falar, para entrar com o seu processo, você tem que pagar X mil reais de custas iniciais, a resposta que eu vou ouvir é, doutor, efetivamente eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, fui mandado embora sem receber R$1. Meu empregador pediu para que eu buscasse os meus direitos na justiça. Como é que você vai me pedir? Eu estou com aluguel atrasado, pensão alimentícia atrasada, carro com busca e apreensão. Como é que você está me pedindo X mil reais para entrar com o meu processo trabalhista? Isso inviabilizaria. Vai de encontro ao princípio do protecionismo. Superioridade econômica do empregador e inferioridade econômica do empregado. Vamos fazer o seguinte, você entra com o processo e aquele que for perdedor ao final é que efetivamente irá pagar as custas processuais. Ok até aqui? Vamos para o segundo princípio do direito do trabalho, de extrema relevância, principalmente nos momentos atuais agora, depois da Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista. Segundo princípio, irrenunciabilidade de direitos. Vou ler na íntegra o material que eu postei para vocês. Prepondera a regra de que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo trabalhador, sendo que encontra fundamento no artigo 9º da CLT, que é expresso no sentido de que são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. Então, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Hoje, com a reforma trabalhista, após a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, as partes em comum acordo, quando estão formalizando aí seu contrato de trabalho, podem negociar como é que vai dar a regência desse contrato de trabalho. Perfeito? Desde que não fira, não venha ferir, melhor dizendo, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Entre princípio e norma, como dito lá no início, prevalece princípio, jamais a norma. Perfeito? Nessa linha, já digo para vocês, nós advogados trabalhistas estamos sendo muito cobrados para fazer contrato de trabalho. Tenha em vista que prevalece aí o negociado sobre o legislado. Nessa esteira, não adianta fazer um contrato de trabalho leonino visando efetivamente prejudicar os direitos do trabalhador. Esse contrato tem que ter equilíbrio, ele tem que ser paritário, ele não pode ser desigual. Senão, o que acarretará? Ele vai alegar na justiça dizendo o seguinte: eu não entendi o que estava escrito, eu no momento de formalizar o contrato de trabalho eu estava precisando de dinheiro, o que tivesse que ser posto à minha frente eu iria assinar,
fazer um contrato de trabalho que tenha igualdade de condições entre as partes. Se não, vai alegar artigo 9º da CLT pedindo a nulidade ou integral do contrato ou a cláusula que ele efetivamente entenda que está sendo lesiva a ele. Por exemplo, um trabalhador que trabalhe no período noturno e seja transferido para o período diurno. Ele terá a perda aí do adicional noturno. Isso acarretará um prejuízo a ele financeiro? Sim, porque esse percentual a mais do adicional noturno é onde ele vai pagar a faculdade dele, é onde ele efetivamente vai fazer um curso, é onde ele vai pagar a parcela do seu carro, do seu apartamento. Preciso verificar. Quando da formalização do contrato de trabalho, isto foi esclarecido ao empregado que ele poderia ser transferido de turno, ou foi contratado só para trabalhar à noite, ou só foi contratado para trabalhar durante o dia, depois houve a transferência. Se isso acarretar um prejuízo a ele, ele não pode renunciar ao direito dele, ok? Ele vai pedir a declaração da nulidade desta cláusula contratual. Fechamos aqui o segundo princípio, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, ok? Qualquer dúvida, reitero, estou à disposição com WhatsApp e por e-mail. Vamos lá, terceiro princípio. Princípio da continuidade da relação de emprego. Vou ler também. Em geral, as regras privilegiam o contrato por prazo indeterminado, restringindo a possibilidade de modalidades de contrato por prazo determinado, bem como preceituam a proteção à mantença do vínculo empregatício. Então, voltando aqui, princípio da continuidade da relação de emprego. Os contratos de trabalho, via de regra, são por prazo indeterminado. Perfeito? Os contratos de trabalho por prazo determinado deverão ser elaborados obrigatoriamente por escrito. Então, todos os contratos de temporário, contrato de experiência, contrato de aprendiz, contrato de estagiário e assim vai, todos aqueles que têm prazo determinado haverão de ser formalizados obrigatoriamente por escrito. Se assim não for, vai de encontro ao princípio da continuidade da relação de emprego. Justiça vai interpretar que esse contrato foi feito por prazo indeterminado, indo de encontro a este princípio do direito do trabalho. Então é um erro, né, você contratar alguém por contrato de experiência. Você inicia seu trabalho e depois a contabilidade, o DP, sei lá, vai formalizar, vai enviar o nosso contrato de experiência. Eu lamento dizer. Se essa pessoa no primeiro, segundo dia, e esse contrato ainda não está formalizado, efetivamente sofrer um acidente do trabalho, né, que a gente considera o evento mais grave, esse contrato será tido como prazo indeterminado. Um contrato de estágio, vamos iniciar nossa relação, né, de trabalho, por exemplo, formalizando um contrato de estágio. Ok. Mas tem já formalizado? Já foi assinado pela instituição mantenedora, a faculdade, pelo contratante, pelo contratado? Se não foi, e depois ele entrar pedindo um reconhecimento de um vínculo empregatício junto ao contratante, mas não tenha dúvidas, efetivamente essa ação será julgada procedente. Nessa linha, qual é o contrato de trabalho mais simples que nós temos, hein? Uma forma mais simplista e elaborada. Nada mais é do que a própria carteira de trabalho. Por que temos carteira de trabalho? Apenas então somente para demonstrar aí a formalização simplista de um contrato de trabalho. Lá vem data de admissão, data de demissão, salário, cargo e função. Nada mais do que isso. É um contrato simplista, que não é o contrato, né, que nos dias de hoje prevalecendo é o negociado sobre o legislado, como eu já mencionei, é o contrato de trabalho que iremos fazer. Jamais. Esses contratinhos
montado pelo Dr. Google, né, que é engenheiro, médico, advogado, que você pega e põe lá modelo de contrato de trabalho e depois só foi o preenchimento, para nós que somos da área jurídica, isso não existe. Um contrato de trabalho tem que ser muito bem elaborado, né? Há de se pegar muitas informações com RH. Depois desse contrato, a gente tem que ver com o departamento pessoal como é que será a gestão desse contrato de trabalho, perfeito? E fazer um acompanhamento personalíssimo desse contrato de trabalho obrigatoriamente. Tudo bem? Então, princípio da continuidade da relação de emprego. A regra é: os contratos de trabalho são por prazo indeterminado. Exceção: os contratos de trabalho por prazo determinado deverão ser feitos obrigatoriamente por escrito, sob pena de ser considerado contrato por prazo indeterminado. Perfeito? Vamos ao quarto princípio que eu considero. Todos os princípios têm a sua importância, mas esse princípio é a supremacia dos princípios. Princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Perfeito? Pessoal, quando a gente adentra a uma sala de audiência, o que vocês acham que acontece ali? Na verdade, a gente vai provar fato. Nada mais do que isso. Fatos se sobrepõem a documentos. Por isso que rainha das provas na Justiça do Trabalho é testemunha. Obrigatoriamente, se eu entro numa sala de audiência, eu tenho que provar todos os fatos que eu narrei na minha petição inicial. Obrigatoriamente. Eu tenho que narrar isso. Obrigatoriamente. Então eu tenho que provar. Eu tenho que provar o fato que eu narrei na minha petição inicial. Aí vem a empresa e apresenta um monte de documento. Um dos mais requisitados é o conhecido cartão de ponto. Pô, você imagina um cartão de ponto que tem a anotação britânica. Das 8 a meio-dia, da 1 às 6. 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 Poxa, aí seria muito fácil para o empregador se esse princípio fosse o inverso, onde documentos se prevalecessem sobre os fatos. Bastava se mostrar os documentos, perfeito, e dizer, ele não fazia hora extra, ele recebeu um aviso prévio, ele recebeu férias, ele recebeu salário, ele não tem nada a pleitear. Princípio da primazia da realidade: fatos se sobrepõem a documentos. Então a gente tem que ter em mente, muito embora, né, a empresa tenha documentalmente tudo muito bem organizado em cada pasta de funcionário, treinamento, admissão, demissão, recibo de férias, olerites, tudo direitinho, nós temos que ter em mente que, se você estiver pelo lado do empregador, você terá que fazer a contraprova se ele alegar um fato constitutivo do direito dele. Perfeito? Em decorrência desse princípio. Princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. É de extrema relevância. Quando a gente adentrar uma sala de audiência, temos que ter em mente o que eu tenho que provar. Qual é o objeto do meu processo? Perfeito? Qual é aquele fato que efetivamente eu tenho que ouvir testemunhas? Obrigatoriamente, sob pena de aquele meu pedido não ter relevância jurídica. Tudo bem? Princípio da primazia da realidade. Muitas das vezes, esse é um problema, né, que a gente enfrenta, muitas das vezes a gente toma entrevista do reclamante e fala, amigão, você tem testemunha para levar em audiência? Ah, doutor, eu tenho 3. Muitas das vezes, você chega na porta da sala de audiência, cadê suas testemunhas, Joãozinho? Ah, eu falei com um, falei com outro, ninguém veio. Poxa, mas se eu tenho que provar fato e ninguém veio, como é que eu vou entrar numa sala de audiência? Se você não provar nada, lamento dizer, sua ação será julgada improcedente. Aí vai de encontro àquele princípio, né, do protecionismo. Se o empregado também não provar as alegações dele, a ação dele será julgada improcedente em decorrência do princípio da primazia da realidade. Contanto que muitas das vezes acontece de não aparecer nenhuma testemunha
e a gente fala o seguinte, amigo, se você não tem testemunha para provar, porque A não compareceu, B não compareceu, lamento dizer, vamos embora, deixa arquivar o processo, numa próxima oportunidade, eu redistribuo o seu processo. Porque você não me trouxe o testemunho, como é que eu vou provar o fato? Tem um princípio que ele suma importância, o princípio da primazia da realidade. Perfeito? Princípio da razoabilidade. Vou ler também. Invoca o posicionamento do homem médio quando da confecção e interpretação das normas trabalhistas. É o princípio da equidade, né? Aquilo que se entende justo. O juiz tem que ser razoável, porque o juiz não está lá no ambiente de trabalho. Perfeito? O que o juiz recebe é uma inicial, né? Antes era papel, agora é eletronicamente. Então o juiz não tem conhecimento efetivamente do que acontecia, né, dentro do meio ambiente do trabalho. Ele tem que ser razoável na confecção e interpretação da norma jurídica, porque ele é o aplicador do direito. Nós, advogados, somos operadores do direito, ele é o intérprete, ele que vai fazer a hermenêutica de tudo que ele efetivamente apurou ali na sala de audiência e vai sentenciar. Então, o princípio da razoabilidade. Ele também não pode dar uma sentença que venha prejudicar por demais uma empresa em favor do funcionário e também não pode suprimir direitos do funcionário em favor da empresa. Ele tem que ser razoável. Nessa linha, o que os leigos não entendem, né, no princípio da razoabilidade. No direito do trabalho, direito processual do trabalho, melhor dizendo, tem dois momentos processuais que o juiz apresenta conciliação. A primeira delas, antes do recebimento da defesa, perfeito, e depois a instrução processual, ele tem que reabrir a possibilidade de acordo. Aí vem aquelas falas, né, que os leigos dizem aí, que justiça do trabalho é justicinha de acordo, que fica forçando o acordo e assim vai. É que não entende o processo do trabalho, não entende princípio da razoabilidade. Perfeito? Vamos tentar chegar a um consenso, ser razoável aqui nas nossas alegações, nem o reclamante querer muito, nem a reclamada querer pagar quase nada ao reclamante. Vamos ser razoável. Vocês sabem, né? Reclamante e reclamada sabe o que efetivamente acontecia lá no ambiente de trabalho. Perfeito? Vamos ser razoável com isso. Os leigos não entendem. Aí vem essas falácias, né? Que justiça do trabalho é justicinha de acordo. Só porque o juiz tenta acordo obrigatoriamente sob pena de nulidade absoluta processual antes do recebimento da defesa e após a instrução processual. Lógico, antes do recebimento da defesa não tem o calor dos fatos ainda, efetivamente as partes estão vendo o que cada um vai produzir de prova, perfeito? E depois da instrução processual a gente já tem mais ou menos, né, em mente o que ganhamos e o que perdemos. Talvez aquele valor de 50 que a gente pediu, talvez 20 seja um bom acordo, sim. E o reverso também é verdadeiro. Perfeito? Isso vai de encontro aí ao princípio da razoabilidade. Princípio da boa-fé. Dever de lealdade nas relações trabalhistas. Todo mundo sabe o que é certo ou errado. Eu acho que a gente não precisa ficar falando muito a respeito disso. Mas o que nós não podemos, entendeu? É efetivamente ter deslealdade processual. A gente tem que ter lealdade nessas relações bilaterais. Não podemos. Se isso ocorrer, o juiz aplicará a famosa litigância de má-fé. Perfeito? Por deslealdade. Então, nessa linha, a gente tem que tomar muito cuidado com documentos que a gente recebe. Esses documentos podem ser rasurados, podem ser falsificados, podem ter sido montados por terceiro. A gente tem que tomar cuidado, né, com que testemunha vai falar, para nessa linha, numa sala de audiência, a testemunha numa dessa se perde e fala, foi o advogado que mandou eu falar. Olha a aplicação de litigância de má-fé. Perfeito? Então, nesse princípio da boa-fé, a gente tem que entrar num processo e efetivamente o processo tem que ser justo. O que efetivamente aconteceu, o que é razoável.
o que efetivamente eu tenho que provar dentro da verdade real, do que efetivamente aconteceu. E não levar vantagem em cima de uma deslealdade. É isso que não pode acontecer. Consequência jurídica disso, ok? Aplicação da litigância de má-fé. Vamos lá, sétimo princípio. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Nos contratos individuais de trabalho, só lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direto ou indiretamente em prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Tendo em vista que hoje prevalece o negociado sobre o legislado, a cada alteração contratual de trabalho, nós temos que fazer aditivos a todo momento. Local de trabalho, horário de trabalho, aumento salarial, a todo momento a gente tem que efetivamente ficar tomando conhecimento disso e ficar fazendo aditivos contratuais, obrigatoriamente, perfeito? Nessa linha, qualquer cláusula contratual que seja lesiva ao empregado vai acarretar, já dissemos isso, né? A nulidade absoluta da cláusula infringente. Então, pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva, não podemos ter cláusulas, ok, que sejam lesivas ao empregado. Vamos lá. Princípio da isonomia ou igualdade. Trata-se da igualdade jurídica, vedação de discriminação em relação ao salário. Perfeito? É os pedidos que a gente faz, né? De desvio de função, acúmulo de função e assim vai. Os trabalhadores têm requisitos legais para isso. Exercendo a mesma função no mesmo local com o mesmo empregador, ele tem que receber o mesmo salário. Não pode haver discriminação em relação a salário, em relação a sexo, em relação à condição religiosa e assim vai. Então, exercendo a mesma função, na mesma localidade, ao mesmo empregador, o salário tem que ser de igual valor, obrigatoriamente. Perfeito? Princípio da irredutibilidade salarial. O salário pactuado não pode ser reduzido salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho. É o que nós estamos vivenciando aí nos últimos dias, né? As empresas pararam as suas atividades, perfeito, não pode suprimir salário, não é à toa que o Bolsonaro tentou fazer supressão de salário e revogou no dia posterior, não há que falar em supressão de salário, mas há que falar, se enfrentar principalmente para as empresas que são sazonais, né, que exercem uma atividade sazonal. Ela pode ter uma redução salarial? Sim, por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não há qualquer problemática neste sentido. Então pode haver aí essa redução salarial? Cumprindo os requisitos legais, sim. Princípio fala da irredutibilidade salarial. Porém, Marcos, você está falando que pode ter, mas o princípio pode dizer que não. Vejam bem, legalidade vai dizer o seguinte: durante um determinado período e um determinado percentual. Depois disso, terá que haver a recomposição da perda salarial. Então, a gente só vai ter uma redução numa empresa que trabalha, que tem uma atividade que seja sazonal, depois haverá aí a sua recomposição desta perda salarial. Por exemplo, eu advogo para uma empresa de sorvetes, é um produto sazonal. Tem época, verão vende demais, inverno vende de menos. Tá? Só que a empresa precisa desse fluxo de caixa para poder sobreviver. Nos períodos de baixa, inverno, a gente faz acordo com redução salarial, redução da carga, da jornada de trabalho e dos salários, para que a empresa possa ter fôlego para se manter nos próximos meses. 10º princípio e o último, princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa e o princípio da função social da empresa.
Diz respeito à garantia de regras viáveis para a exigência e manutenção na empresa. Pessoal, esse princípio é de extrema relevância quando você está por lado na empresa, ok? Quando você tem uma sentença que é por demais, uma sentença condenadora que é por demais pesada para a empresa. Financeiramente ela não tem condições de pagar. Código de Processo Civil de 2015 vai dizer o quê? Desta condenação, o que eu posso fazer para você, exemplificando, 30% de entrada e o remanescente em 6%. A empresa vai olhar aquela condenação e dizer, eu não tenho condições de pagar, nem o à vista e nem o parcelamento que a lei me dispõe. Código de Processo Civil, perfeito? 30% de entrada e remanescente em 6%. Não tenho essa disponibilidade, não tenho, isso efetivamente não dá. Só que é o que diz a norma. Olha o confronto de norma com princípio. Vamos pegar então o princípio da preservação da empresa. Excelência, eu quero pagar, mas não disponho dessas condições. 30% de entrada e remanescente em 6%. Mas tem interesse em pagar. Que tal uma penhora sobre o meu faturamento? Sobre o faturamento bruto da empresa? Indo de encontro ao princípio da preservação da empresa. Porque se eu tiver que pagar tudo para esse trabalhador, talvez 20, 30, 40, 50 pais de família sejam prejudicados. Um recebe e 50 perdem. Eu não acho cabível isso. Me faz um percentual sobre o faturamento da empresa, aplicando o princípio da continuidade, da preservação da empresa. Por exemplo, 5%, que é o que os juízes costumam, via de regra, aplicar. 10% sobre o faturamento bruto da empresa, destinado ao trabalhador, para que ele possa receber o direito dele, já que é uma sentença. Aqui eu já estou falando de uma sentença com trânsito em julgado, lógico, porque já estou falando efetivamente de execução. Que ele possa receber e que eu possa manter a empresa aberta, ativa, que ela tenha continuidade. E aí vai do juiz acolher ou não. Agora, você alegando princípio, tendo em vista que princípio há uma superioridade entre princípio e norma, com certeza o juiz irá acolher. As duas partes serão beneficiadas. O colaborador, ora reclamante, que vai receber os seus direitos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, e a empresa vai se manter viva, ok? Por um longo tempo aí, pagando esse colaborador. Tudo bem, meus amigos? Neste primeiro vídeo, com o tema Principais Princípios do Direito do Trabalho, é o que eu tinha para falar. Reitero, se alguém tiver alguma dúvida, se alguma parte não ficou esclarecida, esse material já está lá no AVA, já está disponibilizado para vocês. Lá tem perguntas e efetivamente já disponibilizei meu e-mail e meu telefone para vocês também no material. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau.